TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Hoje daremos destaque ao Chá das Empreendedoras. O Senac RJ oferece mais de 150 vagas em cursos de capacitação profissional gratuita em Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. A segunda etapa das obras de reestruturação do túnel extravasor do Rio Palatino começam antes do fim deste mês. Para ampliar o acesso às moradias dignas, o governo do estado apresentou ao público da Feira Rio Construção Summit o novo programa da Secretaria de Habitação de Interesse Social para atender a população de baixa renda. Mais de 7 milhões e 200 mil fluminenses estão inadimplentes e as dívidas somam mais de 36 bilhões de reais. Os dados são do Serasa. A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira a parcela de setembro do novo Bolsa Família aos beneficiários com número de inscrição social UNIS de final 3. O diálogo com o objetivo de apresentar e discutir ações que levam ao desenvolvimento das empreendedoras e dos negócios do público feminino. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que está nos acompanhando. Seja muito bem-vindo. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate começando. Hoje é quarta-feira, 20 de setembro. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também aí, pelas nossas redes sociais que você já está acostumado. Nosso Facebook, nosso YouTube e também em nosso site tvc16.com. É muito bom ter você aqui com a gente durante essa uma hora que a gente vai ter aqui de programação com entrevista e muita notícia para você. A gente começa a edição trazendo uma informação importante em relação à descida da Serra de Petrópolis, que está em meia pista no quilômetro 80, isso no sentido Rio de Janeiro, devido a um tombamento de um veículo de carga que transportava madeira. O motorista ele teve ferimentos leves e foi encaminhado para o Hospital Santa Teresa pelas equipes da Conserva. O trecho foi sinalizado e exige aí a atenção redobrada dos motoristas. Logo adiante, no quilômetro 81, também está em meia pista no sentido Rio de Janeiro por causa de uma obra de recuperação de pavimento. Então você que está nos acompanhando aí vai pegar a descida da Serra de Petrópolis. Cautela, cuidado, atenção na via, porque no quilômetro 80 e 81, meia pista até o momento, a gente vai trazendo as atualizações para você a respeito desse tombamento de um veículo de carga durante a nossa programação e também no jornal de 6h30 da noite, o Correio Petropolitano. A gente muda de assunto agora porque, veja só, mais de 7 milhões e 200 mil fluminenses estão inadimplentes. E a soma das dívidas chega a um valor de 36 bilhões e 600 milhões de reais, com uma média de 5 mil reais em dívidas para cada um. Isso representa 53,17% da população adulta no estado, percentual acima do índice nacional, que é de 42,56%. Os números são referentes a agosto e fazem parte do mapa da inadimplência da Serasa, levantamento mensal que apresenta o cenário de endividamento no Brasil. A maior parte das dívidas no estado está concentrada em 3 setores, são os seguintes: bancos e cartões, equivalente a 32,86%, utilities com 29,53% e as contas de gás, água, luz e também financeiras, que corresponde a 16,40%. Entre as faixas etárias, os maiores inadimplentes têm entre 41 e 60 anos, correspondendo aí a 35,3% dessa população. E foram seguidos ali pela população de 30 e depois 60 anos, com 23,2% do público endividado.
É válido destacar que o número de brasileiros que não conseguem pagar as suas contas também voltou a subir em agosto, após 2 meses consecutivos em queda. Ao todo, mais de 71 milhões de inadimplentes no país, sendo 320 mil novas pessoas nessa situação, em relação ao número registrado no mês de julho. Um dos fatores de impacto foi o crescimento de 2,97 pontos percentuais do setor de utilities desde o início do ano. Isso representou 24,47% das dívidas, maior valor divulgado pelo Serasa a partir de janeiro de 2019. A Serasa conta com uma série de programas que têm o intuito de contribuir para a queda na inadimplência e melhorar os dados. Apenas nos canais oficiais do Serasa Limpa Nome estão disponíveis mais de 76 milhões de ofertas. Débitos com mais de 400 empresas dos mais variados segmentos podem ser pagos à vista e com desconto de até 99%. Se você, por exemplo, tem aí alguma dívida com algum banco, com alguma concessionária que presta algum serviço, seja de internet, água, enfim, procure o Serasa, até mesmo o Procon em alguns casos, para você fazer uma negociação amigável e que você vai conseguir aí cumprir com esse compromisso e também livrar ali o nome do SPC, do Serasa, para ficar com o nome limpo e correto. Vamos falar sobre oportunidade, porque o Senac RJ está com mais de 150 vagas abertas em Petrópolis, Teresópolis, para cursos de qualificação profissional nas áreas de turismo, saúde, beleza e logística e também administração. As oportunidades são oferecidas por meio do programa Senac Gratuidade e influenciam aí e também vão fornecer auxílio transporte. As inscrições devem ser feitas no site do Senac e as aulas vão ser iniciadas no próximo dia 3 de outubro, ou seja, daqui basicamente 2 semanas. Aqui na unidade de Petrópolis, por exemplo, há cursos de confeiteiro e administrativos com apuração de tributos federais, estaduais e municipais, além de formação em departamento pessoal. Já em Teresópolis, há opções de cursos de técnico em guia de turismo, técnico em design de interiores, técnico em administração, além de especialidades no setor de beleza, como barbeiro e também cabeleireiro, recepcionista em meios de hospedagem e assistentes administrativos. São as oportunidades de cursos disponíveis em Nova Friburgo. O programa Senac Gratuidade oferece cursos de educação profissional a pessoas de baixa renda em busca de oportunidades no mercado de trabalho, com o auxílio transporte incluso. Para se candidatar às vagas é preciso ter renda familiar por pessoa de até 2 salários mínimos federais, na condição de alunos matriculados ou egressos da educação básica e também trabalhadores empregados e ou desempregados e que vão ser matriculados os primeiros classificados de cada curso com a documentação completa. Vamos falar então quais são essas documentações. Cópia do RG, a sua identidade, CPF e o comprovante de residência. E também atendendo aos requisitos do curso do programa Senac Gratuidade. O regulamento está disponível no portal da inscrição, lá no site do Senac. Leia com calma e faça a sua inscrição. Oportunidade gratuita para você aí se capacitar e, quem sabe, entrar no mercado de trabalho. E é claro que capacitação, como a gente sempre comenta, é fundamental para você ter um destaque aí na hora de concorrer a alguma vaga, durante algum processo seletivo. Nunca é demais ter ali algum curso, algum conhecimento ampliado. Olha só, e com o calor, nós comentamos até aqui no Correio Petropolitano Debate que é necessário ter um cuidado extra com a saúde, seja pelo uso, por exemplo, do protetor solar ou pela quantidade de água que é ingerida. O médico e coordenador do curso de medicina da Unifase ressalta os cuidados que devem ser adotados pela população durante esse período de calor. Vamos acompanhar. Olá pessoal, aqui é o Dr. Paulo Sá, da Faculdade de Medicina de Petrópolis, sou coordenador e médico. E eu estou aqui para dar umas dicas para vocês sobre como enfrentar essas ondas de calor provocadas pelo El Niño.
vai agravar muito a temperatura, aumento de temperatura na primavera e verão, e a gente tem que se preparar para isso. Qual é a melhor maneira? Se hidratando permanentemente, carregando uma garrafinha d'água para toda hora estar ingerindo líquido, que a gente evapora com rapidez nessas ondas. Evitar as horas de pico de sol, entre 10 da manhã e 2, 3 horas da tarde, evitar de ficar exposto ao sol. É necessário a gente se proteger dessa insolação e também ficar mais próximo a locais com natureza próxima, que a natureza refresca o ar. E aquilo que é concreto e asfalto aumenta a temperatura. Então a gente evita de ficar exposto a essas condições. Os grupos mais vulneráveis são criança e idoso. O idoso esquece de beber água e é muito importante que quem cuida dele ofereça água toda hora para ele, porque desidrata rápido. E criança também tem que ter a oferta, tanto do leite da mãe, quanto para aquelas que não têm mais aleitamento materno, a oferta de água, para ela não desidratar. São seres que são mais vulneráveis a essa profunda variação de temperatura. Não deixar exposto ao sol. Às vezes a mãe está conversando, bota a criança no carrinho, fica conversando com outra pessoa e o sol está incidindo sobre aquela criança, cheia de roupas, e ela fica desprotegida. Então ela vai para o sol, filtro solar, usa hidratante para manter a hidratação da pele e sempre carrega uma garrafinha d'água. Com isso você vai reduzir bastante a sua exposição. É sempre bom lembrar, precisa passar no sol, leva um chapéu, leva um boné, leva alguma boina ou até mesmo um guarda-chuva para evitar essa incidência de sol direto na cabeça. Tá bom? Tá aí, dicas simples e que você consegue adotar para cuidar da saúde durante esse período de calor. A gente sabe que a tendência é esse calor continuar, até porque o verão está chegando, né? Na verdade, primavera começa já basicamente nessa semana agora, nesse fim de semana. Então, todo cuidado é pouco. E a gente já conversou aqui no Correio Petropolitano Debate com profissionais do INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, que trata justamente sobre o câncer de pele, que é um dos principais, né, o não melanoma, que é um dos principais registros que nós temos ainda aqui no nosso país. Então, protetor solar, beber bastante água, usar ali alguma roupa, um vestuário que possa proteger ali, né, a pele, ou então, né, o rosto, como o Paulo Sá comentou, boné, boina, para você evitar aí maiores problemas no futuro. A gente sabe que a consequência não vem agora, vem mais para frente. Bom, vamos mudar de assunto e vamos falar sobre um tema um tanto quanto importante. A gente vai chamar a participação agora do nosso repórter Wellington Daniel. Ele vai aparecer aqui no nosso telão para falar a respeito sobre a votação na Câmara do veto das leis de diretrizes orçamentárias de Petrópolis, a LDO. Vai ter a votação hoje, daqui a pouco, e quem vai trazer essas informações para a gente é o Wellington. Wellington, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Que horas que vai começar essa votação? Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. É isso, Richard. A votação vai ser agora, às 4 da tarde. E o prefeito Rubens Bom Tempo, ele vetou 16 das 18 emendas apresentadas pelos vereadores à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Um desses vetos foi feito à emenda do vereador Ingo Rames, que prevê 2% da receita do município para obras de contenção, também de dragagem de rios e também de, outras de prevenção em relação às chuvas. São temas muito importantes, né, que foram vetados, e nós tivemos acesso a essas justificativas do prefeito. Segundo ele, é porque é prevista uma crise financeira para 2024, também citando a questão do ICMS, enfim, outras questões relacionadas ao orçamento do município. Agora, Wellington, você comentou sobre essas justificativas. Uma dessas justificativas seria aí uma questão também relacionada à educação, é isso? É isso, Richard. Por exemplo, do vereador Ingo Rames, nessa de 2%, ele diz que fixar esse percentual junto à Defesa Civil para as obras de contenção poderia tirar de outras áreas essenciais, como a saúde e a educação. E há também outro ponto, Richard, que ele aponta que o INPAS, que é o Instituto de Previdência do Servidor Público aqui de Petrópolis, ele está com 2 bilhões de reais em déficit atuarial, que é um déficit, para a pessoa de casa entender melhor, é o valor que é esperado lá na frente. Ou seja, o valor que está sendo pago hoje pelos servidores não vai ser suficiente para cobrir as aposentadorias daqui a alguns anos. Então, ele também aponta esse déficit
de 2 bilhões, que é um déficit antigo, é um debate antigo. O governo interino, por exemplo, tentou colocar os servidores também junto à reforma da Previdência para diminuir esse déficit, e também acaba sendo uma herança aí dos outros governos do Rubens Bom Tempo. Tá certo, Eric. Vamos lá, só para quem está em casa poder entender também essa votação. Como que você chegou a conversar com alguns vereadores? Tem alguma expectativa de como que vai ser essa votação? Richard, ontem na sessão, né, o vereador Marcelo Lessa, ele fez esse pedido para que, na verdade seria votado ontem, na segunda sessão que teve, e ele fez esse pedido para que fosse votado hoje, porque ele falou que eles entrariam em acordo, conversariam a respeito dos pontos que estavam sendo abordados, e até porque também agora o ICMS de Petrópolis voltou a subir, né? A gente teve a liminar do Supremo Tribunal Federal, mas vale lembrar que ainda é uma liminar. Então os vereadores estão ali conversando e tentando traçar alguns acordos entre o governo e a oposição para ver o que vai ser feito de melhor aí na votação de logo mais. Tá certo, Wellington. Obrigado pelas suas informações. É claro que a gente vai acompanhar essa audiência e trazer as atualizações a respeito, então, dessas votações. Um bom trabalho para você, Wellington. Obrigado, Richard. Boa tarde a todos de casa. Tá aí, né? Como o Wellington comentou, são emendas importantes, como, por exemplo, prevenção aos desastres, às tragédias aqui em Petrópolis. A gente sabe o quanto é importante esse tema. Passamos mais uma vez, ano passado, por uma tragédia socioambiental, e a gente ainda vê que, infelizmente, os recursos voltados para a Defesa Civil não são suficientes. Principalmente Petrópolis, que tem uma característica de relevo de vale, que você tem, né, nos morros, né, no alto dos morros, você tem grande quantidade de vegetação e também de pedras. E a gente sabe que com o tempo, a chuva, o desgaste, essas pedras tendem a se deslocar e também, né, movimentações de terra. As queimadas também impactam muito para ocorrerem novos deslizamentos. Então é um tema um tanto quanto importante, mas que foi vetado. Vamos acompanhar hoje também essa audiência para entender como que vai ser feita essa votação e quais vão ser as consequências. Vamos falar agora sobre Paraíba do Sul e sobre cultura, porque esta semana começa hoje, dia 20, e segue até o dia 24 de setembro. A Fundação Cultural no município vai promover o primeiro Festival de Juventude, que é voltado para a promoção da cena cultural jovem na cidade. O evento pioneiro na região vai reunir apresentações artísticas, competições esportivas, estandes expositores de empreendedores jovens da região, além de batalhas de rima, palestras, workshops, entre outras atrações nesses 4 dias de festival. Música, arte, cultura, esporte e capacitação serão os pontos aí que vão nortear o festival. Até então, que é inédito. O evento vai ocorrer nas 4 principais pontos da cidade, no Centro Cultural, no Teatro Municipal Parque Salutares e Nova Beira Rio, e também vai promover a abertura de um canal direto entre a gestão pública municipal e os jovens sul-paraibanos. A juventude precisa enxergar como protagonismo essa galera, tendo muito talento, vontade, esforço e ideias super criativas que ficam esquecidas, infelizmente, pela falta de incentivo a esse público, mas viramos a chave. Hoje a juventude tem voz, espaço em um festival inteiro para eles. Foi o que disse a presidente da Fundação Cultural, Júlia Machado. Oportunidade, então, para você que está aí nos acompanhando, aproveitar esse fim de semana, muitas atrações em Paraíba do Sul, voltada aí para a cultura, para a arte, oportunidade para aproveitar o fim de semana e também esse tempo aí que a gente sabe a previsão, pelo menos por enquanto, não é de chuva, mas daqui a pouco o Eric é quem vai trazer essas informações para a gente. Para ampliar o acesso a moradias dignas, o governo do estado apresentou ao público da feira Rio Construção Summit o novo programa da Secretaria de Habitação de Interesse Social para atender a população de baixa renda. O principal ponto da proposta está na concessão de subsídios para que famílias fluminenses deem entrada na casa própria. Durante o anúncio, o governador Cláudio Castro adiantou que a carta de crédito será de R$ 25 mil na primeira fase e deve contemplar 14 mil famílias. Vamos acompanhar a fala do governador. A política habitacional do Rio continua forte e esse programa só vem atender o setor
que é um setor que emprega demais e que a gente tem que, com certeza, valorizar. E eu me lembro ainda lá em 2018, eu conversando com o mesmo Sinduscom, que eu falava que eu não tinha a menor dúvida que grande parte da crise que o Rio de Janeiro passou veio por causa da crise do setor. Porque é um setor que emprega muito, mas que também a salvação do Rio de Janeiro passaria pela salvação desse setor. Está aí parte, então, da fala do governador a respeito sobre esse programa. Basta saber realmente se esse dinheiro vai chegar para essas famílias e se realmente esse valor vai ser utilizado de forma adequada. A gente sabe que ainda assim existem muitos locais com moradias irregulares e você fornecer um subsídio ali para a compra de uma casa e essa casa estiver num local irregular também não adianta, né? Falando sobre Nova Friburgo, a empresa de ônibus Nova FAOL vai seguir operando no município até fevereiro do ano que vem. A decisão foi concedida pela juíza Beatriz Torres de Oliveira, da Terceira Vara Civil, que acatou um pedido da Prefeitura para que a empresa continuasse na operação por mais 120 dias. Recentemente, o município anunciou que está trabalhando em um processo licitatório para a prestação dos serviços na cidade. No entanto, devido à complexidade do processo, foi solicitada uma extensão de ordem judicial para garantir a continuidade dos serviços por mais 120 dias até a conclusão do processo licitatório. A juíza responsável pela decisão destacou a importância dos serviços de transporte público para a cidade de Nova Friburgo e a complexidade do processo licitatório em andamento. Com base nisso, ela concedeu a ordem judicial para a extensão do contrato emergencial, a partir do dia 1º de outubro de 2023 até fevereiro de 2024. A empresa continua a prestar os serviços públicos de transporte urbano coletivo nos mesmos moldes que vem fazendo, pelo mesmo valor, sem suprimir qualquer linha ou horário pelo prazo de 120 dias. É um trecho da decisão. A Justiça determinou que a Nova FAOL atue sem alterar qualquer linha ou horário de ônibus. A Prefeitura de Nova Friburgo realizou uma licitação no dia 14 de setembro, com um valor estimado em mais de 15 milhões de reais. No entanto, após a fase inicial, algumas empresas apresentaram contradições e assim o governo municipal fez adequações ao processo. A Prefeitura ainda afirmou que está sendo feitos novos cálculos em decorrência dos prazos legais exigidos para o término dos processos licitatórios e que não será possível a conclusão até o dia 31 de setembro de 2023. Assim, para garantir a continuidade dos serviços de transporte público, o governo municipal pediu a prorrogação do prazo emergencial, que foi concedido pela Justiça. Mas esse problema em relação ao transporte público em Nova Friburgo também não é uma novidade. A gente recorda para você que está nos acompanhando em 2021, por meio de agosto, setembro, não vou me lembrar exatamente a data, a Prefeitura já tinha realizado um contrato emergencial justamente com a própria FAOL por conta da operação no município, porque até o momento a Prefeitura, as empresas, na verdade, usufruíam do serviço, faziam esse serviço sem qualquer tipo de contrato. Isso, lógico, a gente sabe que não pode acontecer, até porque você tem ali, pelo contrato você fica estipulado horários, linhas, qualidade do serviço, dentre outras questões que levam até a segurança do passageiro. Então foi feito um contrato emergencial e agora mais um contrato emergencial sendo realizado. A gente espera, claro, que até fevereiro que a Prefeitura realize essa licitação, esse processo, para que haja ali a segurança e também a qualidade no transporte público em Nova Friburgo. A situação do transporte sendo uma grande complicação, aí, um grande X da questão, como a gente também fala, em relação aos municípios. Petrópolis passa por essa situação, teve renovação de contrato sem licitação em 2015 com Petroita e Cascatinha. Hoje a gente vê a consequência disso tudo, sendo necessário, inclusive, uma nova licitação, até porque o contrato termina em 2024, ou seja, no ano que vem. Fora isso, a gente tem as outras questões também, que teve intervenção na época, em 2011, da Autobus e também da empresa Petrópolis e da Esperança, e foi quando a Cidade Real e a Turp, que agora é Turp, antes era Turb,
assumiram na época, e aí sim com licitação, mas enfim, são questões que a gente vê aí o transporte público sendo um grande problema, não só em Petrópolis, mas também em outros municípios da nossa área de cobertura. Na última terça-feira, técnicos e engenheiros da empresa que vai executar as obras do túnel extravasor em Petrópolis fizeram uma vistoria nos 3 km e 200 metros de extensão do túnel extravasor para avaliar a área que vai receber as intervenções. A vistoria é o primeiro passo para o início dos trabalhos e teve a presença da comissão de moradores formada para acompanhar o andamento das intervenções. A previsão é de que as obras comecem nas próximas semanas. Integrantes da comissão de moradores que está acompanhando o andamento dos trabalhos, o presidente da Associação de Moradores do Quissamã, Hélito Fraguas, que participou aqui inclusive do Correio Petropolitano Debate, acompanhou a vistoria ao lado dos engenheiros Jorge Marques Frazão e Adriano dos Santos, da Engeprat Engenharia, empresa que venceu a licitação realizada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades. A reunião foi acompanhada pelo subsecretário da Segovia, Ronaldo Medeiros, e por Albano, como também é conhecido, Baninho Filho, representando o secretário de Estado de Governo, Bernardo Rossi. A segunda etapa das obras prevê intervenções nas comportas da galeria, jateamento de concreto para proteção em volta das paredes e no teto e a concretagem no fundo do túnel, que possui 3 km e 200 metros de extensão, 4 metros de largura e 4 metros de altura. A estrutura foi construída pelo governo federal há mais de 60 anos e não recebia nenhuma intervenção desde a década de 1960, período da construção. As obras de recuperação do túnel extravasor tiveram início em julho do ano passado. A primeira etapa foi concluída no início deste ano. O governo do estado deve investir aí mais 74 milhões de reais nas obras de recuperação e reestruturação do túnel extravasor. A segunda etapa tem um custo estimado em 41 milhões de reais. A gente espera que elas sejam iniciadas e que elas deem um andamento correto, até porque a gente sabe que as chuvas estão chegando novamente e é uma preocupação para toda a população petropolitana. Já que a gente comentou sobre questões de chuva, vamos saber como que fica o tempo e a temperatura para essa quinta-feira. Vamos fazer contato então com o nosso repórter Eric Portela, que está no outro estúdio, vai trazer para a gente as atualizações a respeito do tempo e a temperatura para a nossa área de cobertura. Eric, boa tarde para você. A primavera está chegando, a gente sabe que é um período que tradicionalmente há uma elevação na temperatura, mas já logo no fim do inverno a gente tem essa temperatura alta. Ela continua por esses próximos dias aqui na nossa área de cobertura. Boa tarde para você. Boa tarde, Richard. Boa tarde para todos que estão nos assistindo. Olha, eu posso te dizer que o calor continua assim aqui nas nossas cidades de cobertura e em grande parte do país também. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para a atuação de uma onda de calor ao longo da semana no interior do Brasil. Outro alerta também divulgado pelo INMET mostra uma onda de calor intensa sobre alguns estados do Brasil, inclusive o Rio de Janeiro. A temperatura deve ficar 5 graus acima da média dentro do período de 3 até 5 dias. Então é um momento de redobrar os cuidados com a saúde. Trate de beber bastante água, usar o filtro solar mais de uma vez por dia de preferência, hidratar bem a pele, os lábios, nariz e, se possível, evitar a alta exposição no sol, né? Eu sei que tem pessoas que trabalham no tempo, não tem como, mas se possível evitar para não ter problemas futuros. Aqui em Petrópolis a temperatura continua estável e o céu está bem limpinho e não existe probabilidade de chuva, tá? A máxima de hoje deve ser de 31 graus. Agora sim, vamos à previsão do tempo para quinta-feira, dia 21 de setembro. Aqui em Nova Friburgo, vocês conseguem ver que o dia vai ser de sol, ventos de intensidade fraca e a temperatura vai se manter estável, variando entre mínima de 13 e máxima de 28 graus. Olha, em Teresópolis, a temperatura também deve se manter estável durante todo o dia. Não deve chover no município e os termômetros devem variar entre mínima de 13 e máxima de 29 graus.
Já Petrópolis, na quinta-feira, o município deve passar por uma ligeira elevação na temperatura. Também não chove, tá? O dia será de poucas nuvens no céu e os termômetros devem variar entre mínima de 15 e máxima de 32 graus. Aqui em Paraíba do Sul, vocês conseguem ver que o dia também será de sol. A temperatura vai passar por um declínio, mas o dia continua bastante quente. Os termômetros devem variar entre mínima de 18 e máxima de 30 graus. A quinta-feira, em Pati do Alferes, será de ventos fracos, clima quente e poucas nuvens no céu. Os termômetros devem chegar à máxima de 31 graus. E em Três Rios, o dia não será muito diferente dos outros municípios. A quinta-feira será marcada por sol, poucas nuvens no céu, ventos fracos e declínio na temperatura, que deve variar entre mínima de 18 e máxima de 31 graus. As temperaturas novamente estão bem distantes uma da outra. Ali em Três Rios, por exemplo, a mínima é de 18 e máxima de 31 graus. Então é bom ficar atento nessas mudanças repentinas do clima durante o dia, né, Richard? Com toda certeza, Eric. Até porque a gente sabe, né, para quem, por exemplo, aí vai sair no período da manhã, né, ou no período da tarde, às vezes volta para casa muito tarde, né, já de noite, 10 horas da noite, então a temperatura já está bem diferente de quando ela saiu de casa. É sempre bom ter muito cuidado, como a gente comentou, Eric, beber bastante água, se hidratar, usar o protetor solar, principalmente nas crianças. A gente sabe que é extremamente importante cuidar da saúde. São gestos simples, mas fundamentais para o cuidado da saúde. Obrigado pelas suas informações, Eric. A gente volta amanhã para trazer mais atualizações a respeito do tempo e da temperatura. Policiais civis da 110ª Delegacia de Polícia de Teresópolis e também policiais militares prenderam na última terça-feira 2 traficantes acusados de torturar uma vítima e filmar as agressões. O caso aconteceu em agosto deste ano. Os agentes receberam informações, analisaram o vídeo das agressões e identificaram 4 suspeitos. Nas imagens é possível ver o jovem sendo torturado com pedaços, veja só, de madeira, por homens ligados ao tráfico de drogas. Segundo as investigações, o crime ele teria sido motivado porque a vítima enviou uma mensagem para uma ex-namorada de um traficante. As equipes da 110ª Delegacia de Polícia realizaram um trabalho de inteligência e identificaram os envolvidos. 2 deles foram presos na última terça-feira e contra eles foi cumprido mandados de prisão preventiva. As investigações seguem em andamento sobre o caso. Para a gente continuar falando de Teresópolis, na Semana Nacional do Trânsito, uma ação do Detran RJ em Teresópolis reforçou a importância do uso de cinto de segurança. Ao todo, 55 motoristas e 15 motociclistas que passaram pelo quilômetro 74 da rodovia BR-116, na altura do bairro de Três Córregos, em Teresópolis, foram orientados durante a operação Educação no Trânsito, uma blitz educativa. O evento é um alerta para a população sobre os altos índices de acidentes nas estradas. Os condutores realizaram uma atividade com um óculos que simula o estado de um motorista depois de consumir álcool e drogas ilícitas. Na abordagem, os agentes ainda ressaltaram a importância de escolhas seguras no trânsito e, claro, não deixar de cumprir as regras do Código de Trânsito Brasileiro. A gente sabe o quanto os índices são altos de acidentes. Petrópolis, por exemplo, já registrou mais de 800 acidentes neste ano. Então, todo cuidado é pouco e, como a gente sabe, bebida e volante não se mistura. Além de ser crime, você coloca a sua vida e também de outras pessoas em risco. As 6 dezenas do concurso 2634 foram sorteadas na noite da última terça-feira no Espaço da Sorte em São Paulo, mas ninguém acertou, viu? O prêmio então acumulou e o valor para o próximo concurso, que será realizado amanhã, quinta-feira, é de R$ 35 milhões. Os números sorteados foram 8, 27, 28, 32, 48 e 56. A Quina teve 34 apostas ganhadoras e cada uma vai receber um prêmio aí superior a R$ 57 mil. Já a quadra registrou 3.001 vencedores e cada um deve receber individualmente aí um pouco mais que R$ 928.
As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até às 7 horas da noite, pelo horário de Brasília, do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o Brasil ou pela internet. O jogo simples, com 6 dezenas marcadas, custa R$ 5,00. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido. Na volta, nós vamos dar destaque ao Chá da Empreendedoras e que vai promover na próxima segunda-feira um evento que trata sobre tecnologia e inteligência artificial. Tudo isso após o intervalo, a gente volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida.
Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter. fuder. Aê, garanhão. Pegador. Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá. Só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta. A gente dá início agora então à nossa entrevista. Hoje nós vamos abordar mais uma vez o Chá das Empreendedoras. Elas vão realizar na próxima segunda-feira um evento em que vai abordar diversos temas: inteligência artificial, planejamento de negócios. E a gente vai conversar com a Daniele Barbosa sobre esse tema, ela que vai explicar para a gente um pouco sobre o evento e também, claro, como participar. Daniele, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Correio Petropolitano Debate. Primeiro, agradecer a sua presença e vamos lá, como que a pessoa pode fazer para se inscrever também para esse evento? Eu também te agradeço, né, pelo convite de estar aqui. E a gente está vendendo os ingressos pelo Simpla. A gente tem um link também, acredito que o Wellington disponibilizou, né? E as pessoas podem se inscrever por lá. É um valor mesmo bem simbólico, mas para ajudar, né, no custeio do evento, mas é bem baixinho. Então... Maravilha. Dani, em relação ao evento, onde que ele vai ser realizado? Ele vai ser realizado lá no Quitandinha, na Casa Gaves. É uma casa de festa de uma das meninas do nosso grupo mesmo. E é bem pertinho do Palácio Quitandinha ali, bem na esquina com a principal. E qual que é o horário? É às 18h30. Maravilha. Agora, por que desses temas, Daniele? Gestão de negócios, inteligência artificial, por que é tão importante... inteligência emocional. Por que é tão importante falar sobre esses temas justamente para as mulheres, para quem está empreendendo? Então, eu via dentro do meu grupo, principalmente, as meninas com bastante dificuldade nisso. A gente fala muito de inteligência emocional, o que é muito importante, né? Que a gente trate as pessoas de dentro para fora. Isso influencia muito na vida profissional delas. Então, esse é um dos motivos da inteligência emocional. Mas a gente também vê um déficit na parte técnica das coisas, né? Então, assim, eu monto um negócio, e aí? Por que eu preciso ter um CNPJ? O que eu preciso fazer a partir dali? Como manter esse CNPJ? E também a gestão financeira, né? Porque, assim, a pessoa física e a pessoa jurídica são duas pessoas diferentes, você não tem como juntar. Então, você precisa saber movimentar isso de forma que a sua empresa cresça de forma inteligente e consiga ter um capital de giro, tudo que a empresa precisa para alavancar, né, nos negócios. E quando você pega aí, seja homem, seja mulher, para iniciar um novo negócio,
é um tanto quanto confuso, porque são determinadas regras para o CNPJ, que, por exemplo, para uma pessoa física são diferentes. Você tem, por exemplo, uma declaração anual que você tem que apresentar. São questões importantíssimas e que não necessariamente, quando você apresenta essa declaração, você precisa do imposto de renda. É lógico que isso tudo vai variar de acordo com, né, o lucro da sua empresa, enfim, custo, mas são essas questões justamente que levam ali a pessoa a ficar com uma dúvida na hora de abrir um negócio, né? Exatamente. Muitas são MEI, agora o MEI também tem a questão da inscrição estadual, né, que é novo, então muitas pessoas estão confusas, algumas já partiram do MEI, né, então na limitada, outros tipos de empresa aí, e que ainda tem essas dúvidas, né? Olha, qual o trabalho do meu contador, né? Por que eu preciso de um contador? Eu abro MEI ou eu abro uma limitada? Então as pessoas ficam muito com essa dificuldade, além de dificuldades também na gestão financeira. O que é um prolabore, né? O lucro da empresa, o que a empresa fatura, é tudo para mim? Entende? Então a pessoa fica muito com essa dificuldade, tanto as mulheres quanto os homens. E até por isso que a gente resolveu, né, abrir esse mês para o público em geral, para todos os empreendedores, empresários que tenham essas mesmas dúvidas. Com certeza, é sempre muito importante. Conhecimento, como a gente sempre fala, nunca é demais, principalmente quando está atrelado ao negócio, ao que rentabiliza para você que está nos acompanhando. Daniele, a gente sabe que você já participou aqui do Correio Petropolitano Debate em outra oportunidade. Vamos só trazer um contexto, então, para quem está nos acompanhando, sobre o que é o Chá das Empreendedoras. Sim, sim. Então, o Chá das Empreendedoras é um grupo de ajuda mútua para mulheres que já empreendem ou que estão começando a empreender, onde a gente procura agregar uma na vida da outra e se reúne uma vez por mês para assistir esse tipo de palestra, né, de desenvolvimento tanto pessoal quanto profissional. Então, hoje, na época que eu vim aqui, né, o grupo tinha 20 pessoas, então a gente já está chegando nos 80. Nossa, e olha, tem pouco tempo que a Daniele veio aqui no programa, Sim, viu? Sim, pouquíssimos meses, acredito que foi em maio. Se eu não me engano, foi em maio, alguma coisa, né, exatamente. Eu trago amanhã o dia que ela veio, mas para você ver a dimensão. E aí, Daniele, mostra justamente essa necessidade de ter um grupo, de ter alguém ali que comente sobre isso, porque em 4 meses a gente sobe de 20 para 80, por exemplo, justamente mostra essa necessidade de, primeiro, entender sobre gestão de negócios, né, administrar financeiramente os recursos, mas também a gente vê uma migração de muita gente que quer abrir o primeiro negócio, né? Exatamente, é por isso que a gente agora também montou lá um clube. Então eu montei uma estrutura no grupo com outras pessoas que me ajudam a administrar e a gente montou um clube. A partir disso, o que é o clube? Além de a gente ter outras vantagens de desconto em parceiro, enfim, a gente montou como se fosse uma escola de empreendedorismo. Então a pessoa que entra nesse clube, ela tem todas essas mentorias com a contadora, com a parte técnica, para ela aprender a partir dali. Eu quero montar um negócio, e aí, para onde eu vou? O que eu faço? O CNPJ que precisa, né? Então a gente está querendo formar mesmo essas mulheres. Uhum. Até porque, como a gente comentou, são diversos pontos importantes dentro, por exemplo, a partir do momento que você abre um CNPJ, e são diversas regrinhas ali que você tem que acompanhar para não ter problema, por exemplo, com a Receita Federal, dentre outras questões. Agora, Daniele, a gente comentou logo no início, na primeira oportunidade que você veio aqui, o trabalho ainda era recente, não que ainda não seja, mas a gente vê que em poucos meses teve esse aumento, né, da participação das mulheres. Você acreditava que já ia ter esse grande volume em tão pouco tempo? Não, eu não imaginava. Como eu te disse, a gente começou, né, reunindo algumas amigas para um sorteio e acaba que uma foi chamando a outra e gerou um grupo desse tamanho. E a partir dali eu vi essa necessidade nelas, né, de muitas terem essas mesmas dúvidas e a gente resolveu trabalhar isso, né? Então, assim, eu não imaginava que teria tanta procura e tantas pessoas com as mesmas dúvidas. Uhum. Daniele, queria que você falasse a importância desse trabalho, justamente porque a gente sabe, agora entrando num outro contexto mais social a respeito do tema,
Infelizmente, a gente sabe que muitas mulheres, por exemplo, hoje ainda sofrem violência dentro de casa, seja pelo companheiro, seja pelo ex-companheiro, enfim, e em alguns casos ela não consegue um trabalho, ela não consegue, né, ter ali a sua própria renda. E o próprio negócio às vezes surge como uma alternativa justamente para ela sair desse ambiente ruim. Qual que é o impacto hoje que você tem acompanhado para essas mulheres, por exemplo, que têm participado do evento, do chá? Sim, então, eu acho que esse tipo de encontro tem feito toda a diferença. Eu mesma, quando, há alguns anos atrás, eu passei por um relacionamento abusivo, né? E eu me via, assim, perdida, sem saber para onde seguir. E eu precisei muito de ajuda dos familiares e tudo mais. E eu vejo muitas mulheres presas nisso porque, assim, eu dependo da pessoa financeiramente, então não tem para onde seguir. Então, eu acho que a gente, criando isso tudo, a gente dá um norte para a pessoa, né? Olha, eu posso ir adiante, eu posso seguir em frente, eu consigo, eu tenho força. E isso faz toda a diferença na autoestima delas e na confiança para empreender. Eu vejo lá no grupo, alguma das meninas coloca lá assim, olha, minha família não me apoia, às vezes eu fico triste, às vezes eu penso em desistir. E elas colocam lá e a gente, não desiste, o que é que você precisa e tudo mais. E todas elas entram naquele assunto colocando experiências, colocando conhecimento mesmo. E a pessoa que estava triste, ela, não, agora eu animei para seguir. A outra, nossa, eu estava passando pela mesma situação, mas pelo que você falou, eu consegui ter uma outra visão, entende? Então elas animam a partir disso. Uhum. É um trabalho que até de incentivo mesmo para a pessoa que está ali iniciando o trabalho, começando, né, o seu primeiro negócio. Realmente às vezes é muito difícil, é muito complicado, surgem diversas dúvidas, diversos problemas. E a gente sabe que sem um apoio ali, seja ele até emocional, é muito difícil continuar, principalmente por conta das burocracias também que são enfrentadas. Daniele, como que hoje, por exemplo, então, vamos até trazer isso mais uma vez para quem está nos acompanhando, se tiver alguma mulher em casa, por exemplo, poxa, eu quero participar do Chá das Empreendedoras, como que eu faço, qual que é o procedimento para poder participar? Então, é só entrar lá na nossa página do Instagram, lá tem um link. E a gente teve até com uma fila de espera, porque a gente não estava dando conta de atender todas. Mas tem o link, só você entrar em contato, que a gente com certeza vai fazer um cadastro e vai agregar ao grupo. E como que está a expectativa para a realização desse evento agora de segunda-feira, que vai trazer aí temas um tanto quanto importantes? Olha, nós esperamos, aguardamos receber 100 pessoas no local. E a expectativa está assim, ansiedade pura, né? Porque a gente está preparando muita coisa legal, muita coisa bacana. A nossa equipe de marketing também vai auxiliar com algumas coisas assim, bem legais. Por exemplo, ensinando elas a tirar fotos a partir do celular, né? Então, uma coisa bem legal, bem bacana que eles estão dando um a mais, né? Agregando uma coisinha a mais. E também as palestrantes são pessoas formadas já nas suas áreas. Então, assim, é uma coisa que vai agregar bastante, muito mesmo. E, além de tudo, as comidas do evento serão todas fornecidas pelas meninas que já são do grupo. Então, isso, assim, vai ser a primeira vez que a gente vai fazer isso. E é, assim, uma coisa muito legal, que a gente está bem animado, né? Ou seja, além de fornecer o conhecimento, a capacitação, ainda divulga o próprio trabalho dentro dessa comunidade, digamos assim. Sim, a nossa intenção é essa, porque assim, a gente tem todos os nichos dentro do grupo. Então, assim, se a gente pode comprar dentro do grupo mesmo, a intenção é que fique ali, né? Que uma apoie realmente a outra. Vamos lá, então, só para quem está em casa nos acompanhando entender, para citar, quais são, por exemplo, alguns dos nichos que tem hoje dentro do grupo? Então, a gente hoje tem salão de cabeleireiro, tem contabilidade, advocacia, tem palheterias, empresas de brownies, salgados, buffet, tem empresa de serviços, diversas, tem cerimonial, diversas empresas.
Maravilha. Daniele, para a gente poder até ir prosseguimento daqui para o final desse nosso bate-papo, você comentou logo no início que essas reuniões, elas são mensais, elas são fixas, acontecem de forma online ou são realizadas em determinados locais, acontecem em diversos locais, justamente para trazer também a interação com as outras empreendedoras. Então, até então, a gente tem, para falar para outras pessoas que não estão no grupo, a gente tem as nossas lives, que são às sextas-feiras, 8h30 da noite, na nossa página. Então, é uma live que a gente convida um profissional de alguma área, mais alguma menina do grupo, e a gente fala a respeito de determinado assunto. E tem os encontros mensais, que são presenciais, e até então a gente tem mantido ele só para quem é mesmo do grupo. Uhum. Esse mês, como eu te falei, que a gente resolveu abrir, né, até para que as pessoas conheçam mais o nosso projeto, possam visitar. Então a gente abriu tanto para homens quanto para mulheres também, para irem lá e estarem visitando essa iniciativa. Né? Iniciativa. Bom, e é claro, então para você que está em casa aí, se você, por exemplo, está abrindo um novo negócio, ou então tem um interesse em iniciar um novo projeto de forma independente, aproveita essa oportunidade. Então, vamos só recapitular então, Daniele, para quem está nos acompanhando, dia, o horário e o local. Dia 25, às 18h30, na Casa Gaves, no Quitandinha, Avenida Ayrton Senna, 380. Então, tá aí para você em casa. O endereço anotou, horário também certinho. As inscrições são feitas pelo Simpla. Para você aproveitar, é uma taxa basicamente simples, só realmente para o custo do evento. E é claro que quando a gente trata de conhecimento, a absorção daquele conhecimento ali pode gerar muito mais até em relação à taxa de inscrição. Sim, a gente só pede também que quem puder, né, levar 1 quilo de alimento não perecível, que por estar chegando, né, o Outubro Rosa, a gente está reunindo essa alimentação para fazer uma doação para a PPO. Então, quem puder também estar contribuindo, vai estar contribuindo com a causa. Maravilha! Então, 1 quilo de alimento não perecível, arroz, feijão, macarrão, farinha, fubá, enfim, são alguns dos exemplos aí para você que está nos acompanhando. Daniele, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, por falar um pouco sobre o evento, para divulgar a iniciativa. A gente sabe o quanto é importante o empreendedorismo, a gente sabe que as microempresas têm gerado grandes oportunidades de trabalho, mesmo sendo microempresas, mas que têm um papel fundamental na economia não só do Estado e de Petrópolis, mas também do país. Então, quando a gente tem ali a divulgação, conhecimento, compartilhamento de ideias, ele se torna muito produtivo para quem está começando. Obrigado, então, por trazer mais uma vez aqui essas oportunidades. Obrigada a você pelo convite e eu espero todos lá, né? Obrigado, Daniele. Para você que está nos acompanhando, então, já sabe, né? Na próxima segunda-feira, se você não tem compromisso, anote aí na sua agenda. Conhecimento nunca é demais e, como a Daniele comentou, o Chá das Empreendedoras também tem live, por exemplo, às sextas-feiras, e traz ali, às vezes, algum tema. É bom para você conhecer o projeto também. Acompanhe a página no Instagram. E assim, a gente termina o Correio Petropolitano Debate de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente volta amanhã, quinta-feira, 13h, ao vivo. E, é claro, você é o nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.